Muito bom dia para todos e todas. Sejam muito bem-vindos e obrigada por estarem aqui. Obrigada ao Interagency Institute, à Universidade Lusófona e à campanha Stop Killer Robots que apoia essa conferência. E obrigada a todos por terem vindo e aos que nos assistem online. Obrigada por estarem aqui para participar dessa primeira conferência sobre armas autônomas, inteligência artificial e a lusofonia. É bastante significativo realizar esse evento em Portugal, porque o secretário-geral da ONU é português e Antônio Guterres disse que as armas autônomas são moralmente repugnantes e politicamente inaceitáveis. É significativo também realizar a conferência aqui nesta universidade, que carrega a lusofonia em seu nome. É ainda também o embaixador Flávio D'Amico, do Brasil, que atualmente preside o grupo de peritos governamentais das Nações Unidas para o tema, portanto, um outro país lusófono. Os países de língua portuguesa, por não serem centrais ao sistema de fabricação, venda, utilização e regulação das armas autônomas letais, das armas autônomas letais não supervisionadas por humanos, podem representar uma importante força de pressão política e pública, e é por isso que estamos aqui hoje. No entanto, há muito pouco conteúdo disponível sobre o tema para esse público, e é isso que procuramos hoje suprir com essa primeira conferência. O conjunto dos palestrantes do dia de hoje compõe uma diversidade não apenas temática, uma vez que se trata de um tema eminentemente interdisciplinar, mas também geográfica, de gênero, etnia e setor de atuação. Temos representantes da academia, das forças militares, de governo, de organizações multilaterais, da sociedade civil organizada. Com isso, esperamos ter, ao final do dia de hoje, um panorama, de fato, intersetorial que possa, eventualmente, colaborar para resultados concretos. Então, eu vou convidar agora a professora Sabrina Medeiros para para sentar-se ao centro do palco. E queria convidar também o professor Sérgio Vieira da Silva, diretor da licenciatura de Estudos de Segurança da Universidade Lusófona, e o professor Fernando Campos, diretor do mestrado em Ciência Política da Universidade Lusófona. Sejam muito bem-vindos. Sabrina, está com você. Muito obrigada, Ana Beatriz, pela apresentação. Queria agradecer à Universidade Lusófona por sediar um evento de tamanha importância. Nossa faculdade, a FACSEA, tem interesse objetivamente muito largo, muito grande e que cruza vários dos nossos ambientes de ensino e de investigação. Nós estamos vinculados ao tema da inteligência artificial e da defesa, propriamente, do uso em defesa, em várias circunstâncias, dos nossas formações de currículo, mas também dos nossos interesses como investigadores e, naturalmente, ficamos muito lisonjeados de sermos a sede do primeiro evento em língua portuguesa, multi-stakeholder, ou seja, orientado para esses vários setores que estão envolvidos nesse debate, na construção, naturalmente, de uma sociedade internacional mais justa. Eu tenho aqui a honra de estar ao lado dos meus colegas e ter aqui a oportunidade de poder falar um pouquinho desse trabalho. Eu queria, então, que eles se apresentassem e respondessem a uma pergunta. Qual é a importância para nós, do ponto de vista da academia e da construção de um debate autóctone em língua portuguesa sobre essa matéria, do uso da inteligência artificial nos debates ou nos sistemas de segurança e defesa? Eu vou começar, então, com o Sérgio, depois eu passo para o Fernando. Obrigado, bom dia. Agradeço o convite por estar aqui presente. Como disseram, sou diretor da licenciatura em Estudos de Segurança e subdiretor do mestrado em Diplomacia e Relações Internacionais. Só não me interessa os cargos, me interessa que é precisamente a questão da inteligência artificial é um assunto que hoje lida diretamente com estas duas áreas. Por um lado, a segurança, no caso não é a segurança nacional, mas é a segurança na sua versão mais holística, e depois as relações internacionais, onde temos o caso, nomeadamente hoje, que está aqui, em voga, de certa forma, na própria guerra que se assiste na Europa.
eu começava, naturalmente isto põe problemas, aliás quando virmos o filme veremos que em termos de segurança temos, por exemplo, o reconhecimento facial e a forma como isso interfere, diremos, do dia-a-dia dos cidadãos e da segurança dos países. Depois temos a questão das armas e como é que isso também interfere, digamos, na vida, na vida internacional e na sua estabilidade. Como sempre, eu gosto de ser um bocadinho polémico, e há um termo que eu nunca gostei, que é o da inteligência artificial. Porque não acho que seja inteligente. É uma máquina que funciona muito bem, que desenvolve, consegue fazer cálculos de uma velocidade estonteante, mas não tem aquilo que geralmente está associado à inteligência. Primeira questão. A segunda questão é que todos estes perigos que nós temos hoje também derivam da nossa própria postura. Nós hoje, no nosso dia-a-dia, entregamos à tecnologia. Os senhores hoje não vivem sem um telemóvel. Hoje, as pessoas, na maioria dos casos, já não leem. As pessoas já reagem àquilo que lhes informa. Já não queriam dar, não refletem. E, logicamente, isto é um dos casos. Todas estas evoluções tecnológicas têm, naturalmente, e derivam precisamente também de uma postura. Quando nós andamos à procura de alguém que nos substitui, é claro que alguém vai aproveitar-se dessa substituição e vai gerar outro tipo de necessidades. Faço-vos lembrar, por exemplo, todos nós gostamos muito de ser despachados num supermercado, numa bomba de gasolina, etc. Mas também todas as facilidades que nos dão de nós fazermos diretamente retiram uma série de empregos para uma série de pessoas. Uma série de fenómenos que nós inventámos para o nosso dia-a-dia e para o nosso conforto do dia-a-dia gerou outro tipo de problemas. Bom, mas isto só para dizer que neste caso muito prático, que é a questão da inteligência artificial e depois com as suas múltiplas implicações, nem todas, naturalmente, positivas. É verdade que temos de começar claramente a refletir sobre o mesmo e das suas consequências para o nosso dia-a-dia, porque a partir do nosso dia-a-dia também serão depois as tendências macro, se quisermos. Através dos nossos pequenos micros, serão o macro, que é a nossa sociedade e a sociedade internacional. Hoje, e já para corroborar só o que eu tinha dito há bocadinho, hoje não é por acaso no Facebook estava um cartoon, se assim quisermos, com uma conversa entre duas pessoas. E que uma dizia, você não está preocupado com os avanços da inteligência artificial? Dizia eu, não, eu estou preocupado é com a regressão da inteligência natural. Eu ficava-me por aqui, só por a questão. Obrigado. Muito obrigada, Sérgio. Muito obrigada. Eu queria agora passar para o professor Fernando. Muito obrigado. Bom dia a todas e a todos. Quero, em nome da Universidade Lusófona, cumprimentar os que estão aqui, os que estão através das plataformas. É com muita alegria que a Universidade Lusófona recebe este evento, que é um evento de grande importância. Estamos a falar de inteligência artificial, estamos a falar de armas, e é importante pensarmos que neste mundo em que nós estamos a viver, neste momento, as armas têm sido o pão nosso de cada dia. Não é? Nós, todos os telejornais, estamos a ouvir constantemente a falar de guerra. E, portanto, é um tema da maior importância e eu fico contente que a nossa universidade pare um pouco para refletir sobre este tema e possa até apresentar pistas. Ora bem, eu sou, como disse a professora Sabrina, sou diretor do mestrado em Ciência Política, Cidadania e Governação, aqui da nossa universidade, e este tema encaixa perfeitamente no nosso mestrado, por um lado, porque este tema interessa à ciência política, enquanto ciência que estuda o poder, enquanto ciência que estuda a governação, e este tema insere-se plenamente na governação, e por outro lado também, como nós temos uma área dentro, ou uma disciplina, uma área curricular, dentro do mestrado, que são Direito, Cidadania e Direitos Humanos, ainda mais encaixa. Não é? Uma das grandes preocupações dos direitos humanos é contribuir para a paz. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, que foi aprovada em 10 de dezembro de 1948, vai neste sentido, ou seja, criar condições para que estejamos perante um mundo de paz, um mundo de harmonia, um mundo de entreajuda, um mundo em que todos se sintam livres, um mundo em que todos se sintam representados e para que tudo aquilo que possa ser motivo de conflito deixe de existir. Esse é o objetivo, talvez,
dirão alguns, utópico. Mas tantas vezes nós insistirmos na utopia, ela acaba por se transformar. Não dizer nada é que é pior, não é? Bom, portanto, neste sentido que a inteligência artificial, nós transferimos para uma máquina, não é, estas capacidades, eu tenho um receio. Tenho um receio que se esteja, não sou contra as tecnologias, mas temos de ter cuidado para não se desumanizar, desculpem, a humanidade. Ou seja, o ser humano deve ser o centro. Não é? E tudo aquilo que se realize tem que ir ao encontro do ser humano, das suas necessidades, das suas preocupações. E eu tenho receio, pode ser um receio infundado, não é? Que se paulatinamente se esteja a desumanizar, ou seja, a pôr a máquina no lugar do homem. Não é que a máquina não seja útil ao homem, mas a máquina é criada para o homem, não o homem para a máquina. Portanto, não podemos inverter os papéis. Não é? Bom, e penso que nesta ótica, aquilo que vai acontecer hoje aqui, e com os painéis que vamos ter à tarde, com o filme que vamos ver de seguir, penso que nos vai ajudar a tomar consciência disto mesmo. Não é? A importância do homem. Eu sou humanista por natureza. A importância do homem. Qual o papel do homem nestas tecnologias? Será que o homem está a ser posto para segundo plano? Desculpem estar a repetir a ideia, mas é para reforçar. Será que está a ser posto para segundo plano? Ou apenas convive lado a lado com as tecnologias, utiliza as tecnologias e não há esse risco? Bom, são interrogações que eu gostaria de deixar neste evento e que nos podem ser úteis. E a nós que lidamos com a ciência política, nós que lidamos com o poder, nós que lidamos com a governação, isso também deve questionar os políticos. Até que ponto é que eu, no exercício do poder político, estou cada vez mais a substituir o homem pela máquina? Claro que a máquina facilita a vida do homem, é verdade. Nós hoje podemos ver que as tecnologias têm facilitado a relação entre Estado e cidadão. Não é? As plataformas onde hoje o cidadão comunica com o Estado através de plataformas. Evita-se aquelas filas imensas nas finanças para entregar o IRS, por exemplo. Isso é bom, claro, é. Mas até que ponto é que o homem, paulatinamente, não vai deixar-se levar pela máquina? Não é? E, portanto, eu penso que os governos têm que ter isto em conta. A máquina, sim, as tecnologias, sim, totalmente a favor, mas cuidado, não nos esqueçamos do homem. Não nos esqueçamos do ser humano. Muito obrigada, professor Fernando. Eu queria só fazer, então, esse wrap-up. Eu acho que são dois lugares de fala que, academicamente, eventualmente, até podem ser distintos. Mas a gente chega, eventualmente, a gente ainda não sabe quais são as opiniões, em grande medida, sobre toda essa temática tão complexa. Mas tem aqui um ponto que eu acho que é razoavelmente relevante dizer, que ele é o grande condicionante, me parece, que é da submissão que o professor Sérgio falou do homem à tecnologia, como a gente é condicionado pela tecnologia na nossa vida ordinária, e que, como consequência, o espaço da guerra, o espaço da defesa, não é diferente do que é o condicionamento mais ordinário do homem à tecnologia. De outro modo, o professor Fernando trouxe esse elemento que é do que na literatura e anglo-saxônica, em grande medida, é chamado de human-centered approach, que a gente aqui está tentando constituir na forma da língua portuguesa, talvez não pela simples materialização da tradução, que seria o professor Sérgio apontava a importância da gente trazer esses conceitos para dentro do universo da língua portuguesa, e como a gente também se vê limitado justamente por não estar no debate e não construir o que na língua portuguesa faz sentido a esse respeito. Então, dentro desse mote, que eu acho que é o grande condicionante, ou seja, desse debate que agora começa, é sobre como transformar as políticas públicas, o sistema internacional e, em grande medida, todos os esforços institucionais
que condicionam a tecnologia, mas não a despeito do desenvolvimento do caráter humano dessa sociedade. E aí, o que a gente poderia começar chamando de um debate centrado no homem, em grande medida, hoje, tem grandes barreiras para sua institucionalização e compromisso. Ou seja, qual é o problema que aqui é o grande imperativo? No que seremos capazes de construir políticas mais aderentes às nossas necessidades humanas e no que seremos capazes de cumprir essas políticas e nos comprometer com essas políticas. E, não à toa, esse debate acontece na casa da ciência política, das relações internacionais, dos estudos europeus, dos estudos de segurança, da diplomacia. Eu queria agradecer aos professores, passar agora a palavra para a Ana Beatriz, para a gente dar sequência à exibição, mas queria dizer que o professor Sérgio e o professor Fernando estarão aqui acompanhando e também poderão participar aqui do nosso debate, aqui presencial, nesse momento, a posteriori, ou seja, depois da exibição do filme. Então, as pessoas que aqui estão presentes durante essa gravação e essa exibição estarão disponíveis para um debate imediatamente depois da exibição e, no período da tarde, então, é que a gente vai ter as mesas formadas. Ana Beatriz, por favor. Muito obrigada, professora Sabrina. Muito obrigada, professor Sérgio, professor Fernando. Antes de passarmos para a exibição do filme, queria convidar a investigadora Ana Paula Rodrigues para apresentar o Interagency Institute, que é o co-organizador aqui dessa conferência. Ana Paula, por favor. Todos me ouvem? Sim. Um bom dia a todos e todas. Meu nome é Ana Paula Rodrigues, eu sou coordenadora de investigação do Interagency Institute e hoje eu vim trazer para vocês um pouco da história do nosso instituto e como nós chegamos até a proposta desse evento. Bom, o Interagency Institute, ele tem pouco mais de 1 ano e meio, né? A gente funda essa think tank digital em outubro de 2020, inicialmente com uma formação em torno de 5 ou 6 investigadoras, inicialmente todas do Brasil, mas que estavam expatriadas pelo mundo. E, aos poucos, nós fomos integrando a equipe outras pesquisadoras também, todas mulheres, e representando o sul global e de diferentes partes do mundo. Então, hoje nós temos, no que a gente chama da espinha dorsal do Interagency Institute, 15 mulheres que fazem parte dessa estrutura que a gente chama o corpo mais duro de investigação do nosso instituto, e nós estamos distribuídas entre Portugal, Brasil, Espanha, Itália, Alemanha, Estados Unidos e França. E todas unidas em torno de uma temática comum, e que é a temática central, que é o mote central de investigação do Interagency Institute, que é na grande área de humanidades, sobretudo na área de relações internacionais, ciência política, onde nós discutimos políticas públicas, política internacional, sistemas de cooperação interestatal e sistemas de cooperação interagências, que é o que deu o nome ao nosso instituto. Bom, esse instituto é uma iniciativa da professora Sabrina Medeiros. Eu atuei na fundação junto com a professora Sabrina, e ao longo desse 1 ano e meio nós crescemos consideravelmente. E hoje temos uma publicação, nós estamos muito voltados também à produção de conteúdo e não somente promoção de eventos. Mas hoje nós temos publicados cerca de 60 policy briefs na plataforma Zenodo. Então, são conteúdos que geram o ISSN, que geram o DOI, e conteúdos de qualidade de um pequeno número de páginas,
com uma linguagem mais acessível, uma linguagem mais reduzida, não menos acadêmica. E nós temos muito sucesso na visualização desses policy briefs. É um modelo que vem dando muito certo e vem dando muita notoriedade ao Interagency Institute. Dessa forma, ao longo do tempo, nós fomos nos integrando a eventos muito importantes. Participamos do HNPW, que é o Humanitarian Networks and Partnerships Weeks, que é ligado, é um evento da ONU. Participamos também do Fórum Europeu Social das Migrações, que aconteceu em Lisboa no ano passado, e também participamos do Fundamental Rights. E todos esses eventos gerou um relatório para que possa ser acessado o resultado e o conteúdo ao público, porque nós estamos interessados realmente na produção de conteúdos para que a academia e sociedade civil também tenham acesso e que nós não fiquemos presos somente aos muros das universidades ou das think tanks. Enfim, diante dessas parcerias, nós começamos a percorrer para angariar fundos para o nosso instituto e nós nos integramos à campanha Stop Killer Robots, e surgiu a oportunidade de nós fazermos um evento apoiados pela campanha e apoiados também pela Universidade Lusófona. Então, nessa trajetória do nosso instituto e a nossa colaboração na campanha com Stop Killer Robots, um dos resultados é esse evento que, como a professora Ana Beatriz e a professora Sabrina bem colocaram, tem o objetivo de ampliar o escopo da discussão de um tema que é razoavelmente novo e pouco discutido, principalmente nos países da língua portuguesa. Então, nós vamos ver alguma diversidade que nós tentamos um equilíbrio entre palestrantes do Brasil, Portugal e Angola. Infelizmente não conseguimos atender a todos os países, mas como nós temos a proposta de prolongar esse evento, prolongar esse projeto, a campanha ela serve, e o evento ela também serve para ampliar a discussão para outros países da CPLP. Eu agradeço a presença de todos e eu vou repassar a palavra para a professora Ana Beatriz. Muito obrigada, Ana Paula. Queria convidar, então, aos professores para tomarem assento para a gente passar imediatamente, então, a exibição do documentário Immoral Code. Não tem uma tradução em português, então uma tradução livre seria Código Imoral, que é um documentário produzido pela campanha Stop Killer Robots, que teve sua estreia mundial há pouquíssimo tempo, e essa é a primeira exibição em Portugal. Então, aproveitem o filme e, em seguida, voltaremos com os comentários. When you see issues like poverty, there are people who are dying of poverty, infant mortality rate, most urgent things that are happening in the world. The COVID-19 pandemic has shown, for example, how the world is not ready for most of the things that are devastating to humanity. And here we are as humanity investing billions and billions of dollars in developing a technology that seeks to kill. I think as civilizations, as humans, we have come very far. That some of the things that we continue tolerating perhaps should not be tolerated.
Okay, I'm intrigued, but yes, I'm ready to begin. Yes. 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 Yes, I'm ready to begin. Definitely yes. I think so. Yes. I think yes. I am. Yes. Am I a human? Wow. Yes, I'm human. The last time I looked today. No. Definitely no. Have you ever broken the law? So aware of people being here. Not that I know of. That's such a lie. Not that I know of. Yes. I've stolen stuff when I was a kid. Have you ever killed another human being? No. 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 Yeah. What? Video games. No. No. I'm nodding, but I haven't killed another human being. No. 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 That's Ooh. If it was kill or be killed. Really? Yeah. Definitely no. Could never do that. If I had to, in self-defense or, I guess, defending someone who I loved, I wouldn't like to. I'd like to think I would have a really hard time with it. Yeah. So what'd you say? Yes, I would. I say no. I guess no. AI technologies take two forms, typically. They either can predict what we're going to do and make decisions on those predictions, or the other part of the decision-making AI can do is get involved with behaviors that we typically think associated with human beings. So machines that can see using computer vision, machines that can hear using audio recognition, or machines that can sense. And what both technologies typically do is use a process called machine learning. The thing about artificial intelligence is that if you think about it like electricity, it's being introduced in every single aspect of our lives. It's being introduced in healthcare, it's on social media, in policing, in agriculture, in employment, everywhere. And so what that means is that when that technology makes a mistake, it has the ability to produce harm at an exponential level. Data sets are the building blocks of learning. So the millions of digital images that are fed into the machine so that it can learn are called a data set. So what we do when we design these systems is that we think about the perfect use case. So in our society, perfection is aligned with whiteness, it's aligned with men, it's aligned with cis-presenting people, able-bodied people, and that's leaving out all of the other people on the margins. So the same people that are not recognized by facial recognition systems in policing become the same people who are historically over-policed and surveilled. What that does is just really reinforce and entrench existing inequalities. The notion that data will decide if you're a good person or a bad person was one that was essentially developed post 9/11. Throughout history, we've had governments and companies say, our system is perfect, our system is impregnable, we can rightly identify bad people, and they've been wrong time and again. These systems are always fallible. We've already seen how facial recognition has been used to identify the wrong people in the same way that we've seen fingerprinting and DNA to be used to identify the wrong people. Technology is not a science that can be perfected. It's an engineering problem where we're always trying to balance the advantages and disadvantages, the risks and the costs. And so as they calibrate these things to their interests, it's going to be calibrated against you at some point.
Not as much as we think stroke would like, I don't imagine. Yeah. I think you're supposed to believe that you have control over your identity, but we don't. We don't. We're supposed to, but we don't. So no. And it says we use cookies. Can you accept this? Sometimes I reject this, but sometimes you can't see which button to press and it's just easier to just accept it. I don't know enough about the digital world to know where any of the things I put on the internet or don't put on the internet go. Am I happy to be labelled? No. Yes, for me. I guess I'm not happy to be, but I'm not super bothered about it. I wouldn't. Yeah. Yes. I am happy with that, yes. Not really. No. No. There's a lot more to a person than their personal data. Mm-hmm. Do you think decisions based on personal data and algorithms are fair? Again, I'd say no, because that is not everything a person exists of. You're losing human empathy, you're losing kindness, you're losing understanding. Absolutely, categorically no. No. Why not? Because it all depends on who designs the algorithm. Because people can put bias into an algorithm. But it's just coding. Nah, yeah, but there's a human who still makes the algorithm. There's bias in that. I'd probably say no. I think they're understandable, but they're not fair. Yeah, they're not fair. Yeah, no. Do you think machines, such as artificial intelligence, should be able to make decisions for you or on your behalf? I'm inclined to say no, because I want to make my own decisions. Yeah. Recommendations, yes. Yes. Decisions, no. No. You can't dehumanize people because we're not robots. Are some types of people more likely to commit crimes? I feel like it's difficult to answer because I feel like a lot of crimes are committed not necessarily because people are malicious or evil, but because of just their circumstances. No, I think there's so many factors. Yes. I don't think so. Types of people, I mean, that's like someone that's probably, brought up to think that crime's okay. But I think no. I think the steps that happen in a person's life that turns them into a criminal could happen to anyone. I think so, isn't it? I'm going to say yes. I'm going to say no. I guess if you take background to mean their upbringing or where they're from, I would say no. But if background means... It's difficult. Yeah. That's a hard one. I'd say no. You could be a doctor, could be a lawyer, and still become a terrorist. I'm going to say no. Are you going to say yes? You're going to say yes. I'm not too sure. Well, autonomy in standard English, it means to be self-governing. In a weapons system, when we talk about autonomy, we mean that it can select its targets, identify targets, and choose if and when to apply force. You can take any existing weapon that's designed to be remotely controlled, to be unmanned, and you can do a software update, and now it's autonomous. So, it can take any form. You can certainly have flying autonomous weapons, large ones, big drones, small drones. You can have tanks, you could have other kinds of ground weapons. There's a lot of interest in autonomous submarines, sentry weapons, anything could be autonomous. Computer systems are highly complex, and particularly this sort of computer system where you've got very high authority, very high autonomy, and a very complex environment. It's very easy for unintended actions to occur.
And this has been seen in, every time people have tried to build autonomous systems in any kind of context. Most recently on autonomous driving, we've seen a lot of surprises on the roads, and the roads are a less complex environment than a battlefield is, for sure. The issue of decision-making about whether you should shoot or not comes over most frequently in occasions where you're not in a major war fighting on a battlefront, but you're actually in a town or a city and you're imposing order and you're having to deal with civilians and this sort of thing, and you have to make rapid decisions about, is this person who's just come round this corner with a rifle, are they going to try and kill me, or is it just because they all carry rifles around here? And humans are very good at making that assessment and not just killing everyone. For example, a wounded enemy, once you realise he's injured and he's effectively surrendered, then he's given protection and looked after. So humans have the ability to sort of keep up with these changes, to use context, and machines don't, because the decision making when you build a software system is done. Like, you have prepackaged decisions, and if the context changes and those prepackaged decisions are no longer appropriate, it's too bad. I mean, these systems are going to have to be quite complex if they're going to try and make appropriate decisions in different contexts. And unfortunately, the more complex of a software system you build, the more places that you have left potential chinks in your defenses for hackers. Your risk of being hacked is pretty much proportional to the amount of code you have in your system. You hear reasons from people who are developing these weapons where they say, we developing these weapons because, for example, the use of autonomous weapon systems will save lives on the battlefield because they do not act out of emotion, all those kind of reasons. And to begin with, I've, in my research, articulated how that is wrong. I do not think at the moment I've heard any explanation from states or scholars to convince me that there is a legal or ethical reason or humanitarian reason why these killer robots or why these autonomous weapon systems are being developed. The only reason I discern from my research, from my consideration when I look at the whole issue in total, is that this is political. It's geopolitics. It's a brute desire of one people to continue dominating another. Is there ever a circumstance where it is acceptable to kill someone? Self-defense? Yes, I'd say so. If someone's attacking you and someone dies because you're fighting back or something, it's still, I don't know, it's not acceptable, but it's understandable, maybe? I was going to say the same thing, like understandable but not acceptable. I don't think it's ever acceptable to kill another person. That's a big question. Is it ever acceptable? It shouldn't be, but it happens, doesn't it? When does it happen? In wars. Yeah, but is that acceptable? No. So then there isn't a circumstance. Yeah, so no, my answer is no. It's not acceptable. If someone's attacking, I would say no. Even though they are attacking me, I do believe in life. No. No, but it might lead to it. Yeah. Self-defense might lead to it. I'm glad he said that. Yeah. So, and it depends on the level of attack as well. It could be verbally attacking. So, my feeling is to say yes to protect yourself, but if I was in that situation, I don't know what I would do. So I don't think you can have a right to kill anyone, first of all. But sometimes in war you kill them. But no, I don't think so. No. If you were at war and an enemy soldier were attacking you, would it be acceptable to kill them? I mean, if they're specifically attacking me, I guess, yeah.
I'd certainly defend myself, and if they had to be killed to protect myself or protect my family, then my instinct would just say yes. If the other soldier wants to kill me, I'll have to kill him as well. I'm saying no. What you said. I'd say yes, probably. Yes. 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 If that enemy soldier was 12 years old, would it still be acceptable to kill them? Now this is a hard one. I would say no. 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 It's horrific. No. I'd say no. But you said it's acceptable to kill an 18-year-old. It's not nice, but if they have a gun in their hands, what you I can think do? it's a choice. Either you die or they die. So you make a choice then. Okay, that's a really difficult question. I don't know what I'd do in that situation. That's the honest answer. At the current moment, there is not sufficient law or existing law is adequate to govern autonomous weapon systems or killer robots. We need a new legally binding instrument governing autonomous weapon systems. And the fundamental question is, from which forum should this new law come from? And I have said it should come from a forum that is able to consider the potential use of these technologies, both in situations of armed conflict and situations outside armed conflict, that is law enforcement. And one of the principles in that law that is critical to include is the idea of maintaining meaningful human control over the use of force. You know, if you're having these systems function without meaningful human control, making decisions about who to injure or who to kill, then if they make a mistake, who's going to be ultimately held accountable? No one is held accountable. And what that creates is an environment of complete impunity where states and militaries and police forces around the world feel like they can do whatever they want, they can target whoever they want, they can kill and injure whoever they want, and there will never be any consequences. Warfare, and I've been involved in it, it is visceral and nasty and horrible, and people die and there is blood and there is screaming and it is horrible. But to try and remove yourself totally from that and pretend that's not happening is, again, very, very dangerous. Because people, instead of realizing how horrible war is, you've got to do everything that is humanly possible to stop it. It suddenly becomes something, that's not too bad. Well, I'm afraid it is too bad. And I think that's where autonomous systems make it even worse. One of the fundamental objections to the use of machines making the decision to use force or who to kill or target is that they can never be able to understand the value of human life. That is a value judgment that only humans can understand. You know, every human being is worthy of dignity, and every human being should be considered to be equally valuable. Delegating decision-making on such important thing in life and death, is morally unacceptable, is ethically unacceptable, and more than that, it's not necessary. Where things are high stakes, where things require kind of judgment and ability to process context, where they require a sort of a sense of humanity, I mean, those are the decisions that need to stay with human beings. Of course not. I don't think so. Always have supervision on human beings too. I don't see any situation where this is beneficial.
I can see situations where it might be abused. I don't know, like a life being decided by a machine just sounds absurd. Yeah. Like, No. 'Cause if something could go wrong. 1,000,000,000% no. No. No, I don't see any reason for that ever being the case. I'd say no to this. I still think it should be the human who decides if you live or die, not a machine. Muito bem. Vamos continuar. Como vocês viram, é um documentário produzido pela campanha, que tem como subtítulo, uma tradução livre, decisões sobre vida e morte não devem equivaler a 1 e 0. E, no entanto, fazem questões... nós sabemos que o tema é mais complexo e não tem respostas tão simples quanto 1 e 0. Bom, para fazer comentários sobre o documentário, eu convido agora para os nossos sofás as investigadoras do Interagency Institute. Por favor, professora Sabrina Medeiros, professora Ana Paula Rodrigues, professora Luísa Becker e professora Juliana Martins. Acho que a Juliana ficou. Bom, eu abro a palavra para quem quiser começar. Estou vendo que a professora Ana e a professora Juliana estão com microfones. Por favor, estejam à vontade. Queria pedir que o comentário fosse breve e depois abriremos para o público, para quem quiser fazer comentários ou perguntas. Bom dia. Obrigado a todas e todas presentes. Eu acho que o filme, de alguma maneira, já apresenta um pouco a questão ética, moral e as dificuldades que qualquer pessoa poderia ter em decidir sobre problemáticas assim tão complexas, né? E morais e de formaturas variadíssimas, né? Então, eu até conversando e debatendo com as minhas colegas, falamos muito sobre o que seria a norma logarítmica, né? Como... Pronto? Me escutam? O que seria essa norma logarítmica, né? Que essas armas letais, no fim, constroem, né, para identificar o seu alvo, né? E a primeira questão que eu me coloquei foi que ser humano pode ter um comportamento dentro de uma lógica logarítmica numa situação de guerra
ou fugindo de um conflito numa fronteira, né? Então, isso a gente já viu, a partir do próprio documentário, que mesmo quando as pessoas são questionadas, né, sobre esse tipo de pergunta, né, quem deve viver, quem deve morrer, a pessoa está ali refletindo, né, não são decisões fáceis. Então, imaginamos uma pessoa, né, que está fugindo numa guerra, é óbvio que ela não vai ter um comportamento dentro de uma lógica logarítmica, né? E isso é muito interessante. Então, como já nesse sentido, eu acho que a gente pode afirmar com certeza que o sistema não daria conta, né, de prever as atitudes humanas, né? O que mais me chama a atenção nas questões das armas, sobretudo, tem sido não só a tomada de decisão, mas a transferência do poder, porque a gente tem que entender também que esse armamento, né, essa arma letal, ela vai ter uma autonomia, mas ela é uma autonomia de poder, né? Não é apenas uma questão de tomada de decisão, mas também é uma pena capital, é uma pena de morte que, de alguma maneira, exime um outro ser humano da responsabilidade e ainda retira da vítima a possibilidade de um julgamento justo, né? Então, ele, nesse sentido, não age somente como tomada de decisão de poder, mas também como juiz e carnéfice, né? Diria assim, juiz e promotor da morte. Então, isso eu acho que é um dos pontos que nós temos mais que refletir. Uma outra coisa também que é óbvio que já para muitos de nós, já o fato de a corrida armamentista e a evolução tecnológica que envolvem as armas já é um assunto já que pode gerar polêmica, mas tendo em vista que a guerra existe, né, e agora nós estamos realmente num momento que se respira todos esses ares de guerra e de, né, esse racionamento esse raciocínio é muito importante, porque nessa evolução que essas armas estão propondo, né, esse grau de autonomia, grau de poder que elas estão adquirindo, né, como armas letais, me veio em mente há um tempo atrás de olhar um pouco a regulação feita para as minas, né, as minas autônomas também, digamos assim, que é o antecedente analógico, digamos assim, né, que foi, obviamente, depois de muitos anos, foi regulado posteriormente, né? Mas a gente pode dizer que é obviamente, uma evolução, porque as minas também tinham esse intuito, elas também eram dispositivos autônomos, só que, obviamente, não nesse grau que hoje representam, né, os robôs, com a diferença que o robô tem a mira, né? A mira eletrônica, digital, né? Então, isso eu acho que, assim como o ideal seria proibir, né? Mas eu acho que o importante também é regular, porque agora estava lendo também que algumas empresas nos Estados Unidos, por exemplo, estão propondo a criação de um muro drone, né? Eles não conseguiram fazer o muro na fronteira,
Então, agora eles querem fazer o muro drone, justamente com essa ideia da... Bom, é um pouco isso que eu queria comentar. Passo a palavra às minhas colegas. Muito obrigada, Juliana. Ana Paula? Enfim, por favor, palavra. Bom, uma das questões do filme que me chamou bastante atenção é que a discussão proposta pelos produtores, ela foi levada justamente a pessoas comuns, porque nós discutimos sistemas de armas autônomas, discutimos ética, discutimos todas essas questões, porém, discutimos em níveis mais estratégicos dentro das universidades, dentro dos governos, das think tanks, mas qual o lugar do cidadão comum dentro dessa discussão? Então, é um documentário produzido sem um roteiro prévio, a não ser das perguntas que são feitas de forma surpresa. As pessoas são surpreendidas com perguntas, elas aceitam participar, mas elas realmente não sabem do que elas vão ser questionadas. Então, traz essa questão da previsibilidade ou falta de previsibilidade, em que pessoas têm que responder rapidamente sobre situações que antes elas não teriam uma opinião, naquele momento não têm uma opinião formada sobre aquela questão. E eu acho que isso é muito proposital, né, da produção do filme, e para levar a discussão até essa questão de imprevisibilidade do que armas autônomas que não são controladas por humanos, elas têm como atuação. E uma das perguntas muito importantes que foi feita é a questão de: você está preparado para ter uma identidade digital? E a gente pensa em inteligência artificial como se ela estivesse em um outro nível e que não afetasse a nossa vida ordinária. Então, eles são obrigados a pensar que aquilo, sim, afeta a vida de todo mundo. Então, por exemplo, quando a gente está manipulando um simples aplicativo no celular, em que você precisa, por exemplo, aplicativos em que você tem os seus dados registrados para você ter acesso a algum tipo de serviço governamental, por exemplo. Você só pode aprofundar o tipo de serviço que você pode acessar por aquele aplicativo se você fizer uma fotografia, se você fizer um reconhecimento facial. Então, cada vez mais a inteligência artificial ela vai invadindo a nossa vida em questões que são comuns e a gente não vai se dando conta de que a gente está submerso e acha que a discussão está para superiores não no sentido de superioridade, mas a nível de quem precisa discutir isso. E a Juliana tocou num ponto da questão das fronteiras, enfim. Hoje nós temos esses sistemas de reconhecimento facial, de recolhimento de biometrias, sobretudo aqui na União Europeia, Estados Unidos, e facilmente, se ocorrer alguma coisa se houver algum incidente em que a pessoa seja deportada do território, ela dificilmente consegue retornar, porque ela facilmente pode ser reconhecida numa posterior volta por meio da biometria, e ela tem todos esses dados registrados. Então, realmente, é a inteligência artificial controlando corpos, controlando a mobilidade humana e controlando toda a nossa vida ordinária. Então, essa é a mensagem que eu extraio do filme. Muito obrigada, Ana Paula. Luzia, por favor. Queria pedir só para ser um pouco breve, que a gente está um pouco já atrasado. Sim, eu vou ser bem breve, até porque as meninas
chamar a atenção para vários pontos importantes. O que eu gostaria de destacar é que a questão das perguntas, né, dessa discussão binária, sim ou não, essa, para mim, me chamou bastante atenção, dada a complexidade que cada pergunta envolvia em uma resposta razoável. E, então, vou destacar apenas uma fala, né, quando se pergunta se você mataria um soldado que está colocando a sua vida em risco, e a maioria dos entrevistados responderam sim, apesar de questionarem um pouco, mas quando colocaram que era uma criança, né, e aí veio esse momento de uma reflexão maior. E aí a grande pergunta que fica é como nós vamos transformar essa complexidade, né, que envolve as nossas relações, as relações humanas, a construção da alteridade, né, que a gente sabe que, historicamente, houve uma hierarquia valorativa na construção do outro. Então, essa ideia do outro, como é que é tão complexa e que nós consideramos como que foi construído uma hierarquia valorativa da ideia do outro, né, no mundo. Então, eu coloco assim, esse questionamento. As desigualdades, como o pesquisador destaca, elas serão aprofundadas com esses sistemas de armas autônomas. E agora eu deixo, então, né, o tempo aí para as pessoas presentes também colocarem suas impressões sobre o filme. Muito obrigada, Luzia. Só para, acho que, enfatizar algumas palavras-chave aqui que vocês trouxeram, a questão da imprevisibilidade, a comparação com as minas foi muito bem trazida, o controle dos corpos, a complexidade dessa decisão e até como isso tem relação com a nossa identidade, né? Então, agradeço às três e queria abrir para o público, para quem quiser fazer comentários. Luzia, você pode fazer. Obrigada. Professora Sabrina. Muito obrigada. Eu estou tendo o benefício de ser a primeira, mas queria agradecer e ressaltar a importância da gente não só observar e assistir o filme, mas também indagar e se indagar sobre o que nós podemos fazer sobre isso. Eu queria só destacar uma publicação que vai ser lançada agora, que é do investigador Bruno Oliveira. Ele, que é um excelente representante da língua portuguesa no Peace Research Institute de Oslo. Ele é português e ele tem trabalhado com a questão das armas autônomas de modo muito particular, e ele tem nesse artigo, que vai ser publicado agora, um elemento que eu acho central e que pode ser destacado a partir dos elementos que foram trazidos pelo filme, que é o que ele chama de nexo civil-militar. Então, a questão latente das tecnologias de armas autônomas porque, de fato, elas essas tecnologias unificam elementos que antes extraordinariamente colocados a favor dos humanos, mas contrariamente a eles, justamente porque transferidos nessa relação, né, que ainda precisa de ser manifestada institucionalmente entre o mundo civil e o mundo militar. E esse nexo civil-militar é onde ele destaca que reside o principal problema sobre que diplomacia servirá aos humanos, porque justamente é dessa ineficiência e dessa relação ineficiente dentro desse nexo que se descaracteriza as relações entre humanos e instituições, humanos e regulação, humano e Estado, humano e direitos. E, então, fica aqui a minha recomendação de leitura. O texto vai ser publicado no Observare. E eu queria, então, dar destaque agora aos demais aqui presentes no nosso público. Muito obrigada, professora. Alguém gostaria de fazer um comentário, alguma pergunta, alguma intervenção? Professores Fernando, professor Sérgio, alguma? Sim, professor Fernando. Muito obrigado. Eu apenas só queria acrescentar que, depois de ter visto o filme, eu penso que a tónica de fundo
é a vida humana. Como é que nós lidamos com a vida humana? Humano, máquina, humano. Mas o pano de fundo é sempre a vida humana. E se a pergunta é se é lícito nós tirarmos vidas humanas, quer a nível pessoal, independente da razão, se é uma criança que está na nossa frente, se é um adulto, e até que ponto é que essa vida humana, se for tirada por uma máquina, deixa de ser menos atentada à vida humana. Portanto, esta para mim é a tónica. Houve ali questões difíceis, claro, houve algumas respostas, questões que tinham que ser dadas, respostas tinham que ser dadas e um pouco difíceis, mas quando a vida humana está em causa, para mim, prevalece a vida humana. Portanto, não há justificação para que ela seja tirada. Como, por exemplo, no caso, quando acontece a pena de morte, eu cometo um crime, eu mato alguém, sou condenado à morte. Mas quer a pessoa que morreu por causa de mim, que a matei, quer a pessoa que morre com a sentença da pena de morte, nenhum deles fica mais morto. A morte é sempre igual. A vida humana perdeu-se, quer do indivíduo que foi assassinado, quer do indivíduo que é condenado à pena de morte. A diferença é que a segunda tem cobertura jurídica, porque está na lei, que a pessoa pode ser condenada à morte por cometer um crime, por matar outrem. Não é? Portanto, aqui a ideia que eu tiro principal, e eu sendo ligado aos direitos humanos, a mim diz-me muito, que teve sempre presente foi a vida humana. Isso para mim, nada substitui a vida humana, nada pode substituir a minha relação com o outro, que também foi falado, a questão do outro, não é? Nada substitui a vida humana. E nem a minha relação com o outro. Não, volto a dizer, como disse há pouco, não sou contra as tecnologias, mas cuidado com as tecnologias quando elas ocupam o nosso lugar. Até nestas questões da defesa, nestas questões eu percebo que para um país que está em guerra, se tiver drones, além de ser mais eficaz, poupa vidas humanas, soldados que possivelmente seriam mortos e que não são, porque caso seja um drone que seja destruído, é a máquina que é destruída, não é um ser humano. Eu percebo isso. Mas o objetivo desse drone é eliminar vidas humanas. Portanto, a vida humana estará sempre como pano de fundo. Penso que este filme é muito interessante. Eu gostei muito de o ver. Gostei muito também, já agora aproveito, não disse há bocadinho, a questão de ser em língua portuguesa. Fico muito contente quando se lembram da língua portuguesa e que pessoas que estão noutras zonas, que têm mais dificuldades com o inglês ou com outras línguas, podem participar na reflexão. E isso foi uma ideia que vocês tiveram bastante interessante, de ser em língua portuguesa, e acho que fizeram muito bem. Mas é um filme que merece muita atenção e muita reflexão. Muito obrigada, professor Fernando, que colocou essas duas questões principais, né? Se é lícito e se é moral, né? Que o filme tenta responder. Mais algum? Professor Sérgio, por favor. Bom, eu, como tinha dito, já tinha visto o filme e aproveito por tirar levantar dois ou três problemas. Eu, como académico, baseio mais na eficácia e na eficiência dos meus estudos do que propriamente nos debates sobre o que é justo ou injusto. Bom, se nós temos, efetivamente, um problema e que está identificado, temos já talvez a forma de resolver mais do que, digamos, estarmos com um certo tipo de considerações. O mundo não se muda apenas porque nós mudamos a sua tónica. Ou para os que queremos mudar, temos também de mudar os seus fundamentos. E neste momento, por exemplo, eu não considero que as armas sejam autónomas. Continuo, que é tal como a questão da inteligência artificial. Ela está programada para reagir a certo tipo de estímulos. Tão simples como isso. Ou seja, alguém lhe garante uma autonomia que depois dá naquilo que está ali previsto, que é o erro. Porque foi formatado para um erro. Depois temos de assumir também que, gostemos ou não gostemos, e por isso é que isto existe, que a vida humana não é toda igual. Infelizmente temos de assumir isto. E, aliás, houve declarações há muito pouco tempo na televisão portuguesa, de mais do que uma pessoa, que disse que isto da guerra da Ucrânia vale a pena porque eles são como nós. Isto foi dito na televisão por mais do que uma pessoa. Logicamente, uma vida humana, sabe-se que a vida de um norte-americano não é a mesma vida do que um burkinês. Não sabe-se. Todos os dias morrem milhares de crianças no Iémen e não há manifestações nem preocupações. Se nós queremos mudar isto, temos de mudar os fundamentos. E a primeira coisa que eu acho que temos de começar é a apelar às pessoas
para começarem a refletir sobre os problemas. E quando falamos nas pessoas, falamos efetivamente até de um cidadão mais comum. Perceber aquilo que basicamente está no base de qualquer sociedade, que é a informação e a educação. Enquanto o resto, enquanto estivermos a discutir, digamos, desta forma, penso eu, do que é justo ou injusto, infelizmente o mundo, se fosse justo, não era assim. Se fosse guiado pela ética e pela moral, não era propriamente como nós temos todos os dias. Nós temos de convencer precisamente as pessoas das vantagens e das desvantagens das ameaças que estão permanentemente a ser colocadas. E, efetivamente, as pessoas... Fala-se aqui em 2 ou 3 casos da inteligência artificial. Lembro, a tecnologia não é má. Aliás, as armas, quando nascem, também não são más. Depois, a utilização que lhe podem dar é que são más. Como costuma dizer que uma arma em si não é má. A mão que a tem e que a controla é que é má. A tecnologia é a mesma coisa. Supostamente, as pessoas, quando fazem avanços tecnológicos, é para o bem da sociedade. Depois, muitas vezes, são mal utilizadas. Por exemplo, vamos para a questão do reconhecimento facial. Por exemplo, em alguns casos, neste momento, por exemplo, na China, tem sido utilizado da forma mais pérfida, que é para o controle total do cidadão, desde manhã à noite. Já não tem a ver com a questão como a professora falou, mas também, ao fim e ao cabo, é uma utilização pérfida da questão. Bom, embora noutras coisas, foi a verdade, para identificar um criminoso, seja uma questão válida. Mas aí temos de matizar, e a própria sociedade, as próprias sociedades têm de estar alertas para isso e perceber, digamos, onde estão incluídas neste momento. As pessoas muitas vezes tomam, como aliás tinha ali a questão dos cookies, as pessoas tomam uma série de atitudes que no seu dia-a-dia, digamos, as prejudicam. Aliás, ali há uma pergunta interessante, entre outras, mas, porque há uma ali que eu acho que não tem muito sentido, mas não vou discutir isso, mas há ali uma que é, se a pessoa gosta de ter um catálogo digital, passa a ser uma catalogação. A maioria das pessoas gosta de estar na moda. E essa moda vem a ver muitas vezes com as sociedades digitais, que é os influencers, é os não sei quantos, é não sei quê, eu tenho de estar indo, eu tenho de estar alto, etc. As próprias pessoas gostam de estar catalogadas, sejam sinceras. E, logicamente, só que tem também, penso eu, de se alertar as pessoas para a parte danosa de todas essas circunstâncias. É só isso que eu queria dizer, apenas como ponto de reflexão. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Sérgio. Interessantes alguns temas levantados aqui sobre autonomia, se a arma é autônoma ou não, o que seria essa autonomia, né? Da questão também da privacidade dos dados e da própria neutralidade da tecnologia, que é uma questão que, enfim, é bastante debatida, e esperemos ter algumas pistas de respostas sobre elas nas mesas, nos painéis temáticos que acontecerão à tarde. Então, com esse ensejo e já pelo avançado da hora, abro aqui, então, o intervalo para almoço e conto com a presença de todos para a primeira mesa temática, às 13h30, pontualmente, horário de Portugal. Primeira mesa temática chamada Inteligência Artificial e Direitos Humanos, Desafios das Tecnologias Emergentes. Conto com vocês, então, daqui a 1h10. De volta nessa sala, e também para as pessoas online, queria dizer que, bom, a gente não abriu dessa vez para debate, porque não foram exatamente debates, foram os comentários, mas que nas mesas temáticas a participação estará aberta também para quem nos assiste online. Muito obrigada e até à tarde.